Para o veganismo realmente promover a libertação animal, ele deve ser acompanhado de uma ou mais ações coletivas. Olá galera, essa aqui é a quinta parte da série Os Limites do Veganismo, e aqui eu começo a falar das ações coletivas possíveis para combiná-las com o hábito de consumo vegano, de modo que o vegano realmente contribua com o combate a longo prazo da escravidão animal. Aí, como eu falei, o veganismo sozinho não vai conseguir promover a derradeira abolição dessa escravidão. Ele precisa vir acompanhado de medidas coletivas que transformem o vegano abolicionismo num autêntico movimento social libertário com poder político. Aí eu falo, no vídeo que vem, um total de 10 tipos diferentes dessas ações coletivas. E essa parte aqui, dos 2 vídeos, vai ser a última da série. Aqui nessa primeira parte, eu falo das 4 primeiras. Aí eu sei estranho que eu esteja falando de ativismo virtual, algo que requer essencialmente uma pessoa estar sozinha, sentada numa cadeira e na frente de um computador. Apesar de fisicamente a pessoa estar sozinha na frente do computador, ela está sim em interação com outras pessoas. E essa interação pode ser feita por vários meios. Primeiro, o simples ato de compartilhar regularmente imagens, textos e mensagens de protesto nas redes sociais é uma forma de ativismo virtual, ainda que bem básica e principiante. Mais pessoas vão ter contato com o pensamento vegetariano e vegano graças a essas imagens e textos. E também a pessoa que os distribui está fazendo parte de um enorme conjunto de pessoas em ação na internet. Foi assim que, como eu falei numa parte anterior dessa série, a Arezzo, a Coach e a Iodice desistiram de comercializar artigos de pele natural, exceto couro, com esse tipo de ativismo, graças à expressão de revolta por parte de milhares de pessoas no Twitter e talvez no Facebook também. Segundo, a argumentação, seja por diálogos com pessoas interessadas no vegetarianismo e no veganismo, seja por debates com carnistas, isso requer um mínimo de conhecimento sobre nutrição, ética animal e benefícios do vegetarianismo, além de cuidados para não usar falsos argumentos, como vegetarianos trepam melhor, ou o ser humano é biologicamente vegetariano e intolerante ao consumo de carne, e equilíbrio emocional, ou seja, não ser grosseiro, nem histérico, nem fazer apelos à emoção e à misericórdia, nem partir para baixaria em caso de estar ficando sem argumento. Eu aviso também que discussões com carnistas reaças e grosseiros que tratam debates com batalhas de vencer ou perder devem ser evitadas. Terceiro, ter um blog, site ou coluna de artigos. Essas páginas são essenciais na conquista de pessoas interessadas em conhecer os direitos animais e se tornar vegetarianas e veganas. Isso requer uma argumentação boa e racional, bom uso do português, conhecimento em Blogger ou WordPress, no caso de blogs, e conhecimento também sobre meios de tornar conhecido e muito visitado o seu blog, site ou coluna. Quarto, ter um vlog e nele falar regularmente de vegetarianismo, veganismo e direitos animais. Eu reforço aqui um apelo que eu já fiz antes. O YouTube brasileiro precisa de mais vloggers veganos que falem regularmente desses temas. O apelo completo está no vídeo meu, com o link aqui na descrição. Quinto, outra coisa que eu apelo que mais pessoas façam: ativismo antirreacionário, de responder argumentativamente aos textos e vídeos carnistas que forem aparecendo ao longo do tempo. Hoje eu não sei de ninguém que se engaje regularmente na ação de responder aos carnistas que tentam manipular a opinião pública onívora, reproduzindo uma falsa imagem do veganismo e requentando velhos mitos e preconceitos sobre a suposta inviabilidade nutricional e ambiental da alimentação vegetariana estrita. Eu falei regularmente porque há ativistas por aí que, vez ou outra, criticam a reportagem carnista, um programa de culinária que divulga pratos vegetarianos com pedaços de animais mortos. Os únicos trabalhos, de certa forma, regulares que eu conheço nesse sentido, além dos meus próprios trabalhos no Vegetariano da Depressão e aqui no Consciência Vlog BR, são as críticas do site Vista-se, as trapalhadas da mídia ao falar de vegetarianismo e alimentos vegetarianos. Diversos tipos de conteúdo podem ser produzidos em prol dos direitos animais. Primeiro, documentários. Uma boa equipe que sabe editar, filmar, buscar pessoas a serem entrevistadas, entrevistá-las, pesquisar arquivos de vídeos, escolher cenários, falar para a câmera e se empenhe na causa, podem produzir excelentes documentários que vão fazer a diferença na causa animal no Brasil. Exemplos mais que notórios são A Carne é Fraca, Terráqueos e Não Matarás, além do documentário A Tave e a Avicultura Escancarada, feito pelo meu colega Guilherme Carvalho, juntamente com Ari Arauto e Felipe Calegário.
Aliás, a TAV é um grande exemplo de como um pequeno grupo de pessoas, não precisando ser experts, experientíssimos em produção de vídeos, pode fazer um documentário bem feito, impactante. Os links dos 4 documentários que eu mencionei agora estão na descrição daqui do vídeo. Segundo, desenhos animados podem ora atingir em cheio um público-alvo infantil, quando usam a linguagem e abordagem adaptada para crianças, ora atrai apaixonadamente um público adolescente e jovem adulto, quando usam a linguagem, digamos, de classificação etária mais madura. Hoje o exemplo maior desse tipo de conteúdo é a animação vegana, do Instituto Nina Rosa, que tem como público-alvo as crianças, e por isso alguns adultos podem achar a linguagem meio bobinha para pessoas fora desse público-alvo. Mas tem que se entender que é um desenho especificamente para crianças. As pessoas que quiserem fazer desenhos animados, quem sabe até o estilo dos animes japoneses, precisam saber qual público-alvo querem influenciar. Se for o público infantil, imagens de matadores, mutilações, animais sofrendo, se não evitadas, devem ser expostas com o máximo de suavidade possível para não chocar animais pequenos. Terceiro, livros. Fazer um livro requer, além de alguns meses ou anos de pesquisa sobre o assunto a ser abordado, boa argumentatividade, português primoroso e conhecimento sobre aquilo do que quer falar. Eu recomendo enfaticamente que, se você quiser fazer um livro de conscientização sobre algum tema pertinente aos direitos animais, evite usar a linguagem agressiva e apelos à emoção e à misericórdia. Seja racional no que vai escrever, racional no sentido de evitar usar uma linguagem muito emocionada no livro, e equilibrar objetividade e subjetividade. Quarto, artigos de opinião. É uma ótima forma de visibilizar suas opiniões sobre os direitos animais, o vegetarianismo e o veganismo, e a militância vegano-abolicionista. É bem mais simples do que redigir um livro ou produzir um documentário, mas também requer boa argumentatividade, equilíbrio entre razão e emoção, humildade e bom português. Eu pessoalmente recomendo que se evite descarregar emoções e sentimentos negativos e julgar pessoas no artigo de opinião. Senão ele não vai conscientizar ninguém, e pelo contrário, vai reforçar o estereótipo do defensor animal histérico. Todo mundo aqui já deve saber como é um artigo de opinião. Tome como base a estrutura das redações escolares: introdução, desenvolvimento e conclusão, levantar uma tese, defendê-la com argumentos ao longo do texto. Quinto, notícias relacionadas a direitos animais e vegetarianismo e veganismo. Não é obrigatório que a notícia seja rigorosamente objetiva e tentativamente neutra. Você pode sim expressar um ponto de vista de forma sutil numa notícia a ser redigida. Comece por escrever sua própria versão das notícias que aparecem na mídia, sempre com você partir de premissas abolicionistas. Sexto, receitas culinárias. Em contrapartida ao abandono dos alimentos de origem animal, o veganismo abre as portas de um mundo inteiro de pratos deliciosos e livres de qualquer ingrediente de origem animal. E mostrar a culinária vegetariana estrita é essencial para atrair pessoas à causa vegano-abolicionista. Se você pretende divulgar receitas, o blog de receitas provavelmente vai fazer sucesso. Uma dica ótima que eu posso dar é montar e divulgar receitas que usem apenas ingredientes baratos e fáceis de se encontrar em mercearias, supermercados e feiras, evitando ingredientes caros ou difíceis de se encontrar. Isso vai inclusive ajudar a desmontar o mito de que veganismo é só para quem tem dinheiro. Sétimo, charges e histórias em quadrinhos. Hoje ainda é muito pouco divulgado, se não escasso, esses dois tipos de material desenhado de conscientização vegano-abolicionista disponível online. E nem me refiro tanto a memes como Trollface e Fu, que aliás também são pouco usados pelos vegetarianos e veganos para falar da causa vegana, mas é material autoral. Histórias em quadrinhos que podem ser livremente divulgadas pela internet, agradam vegetarianos e veganos e fazem creófagos pensarem. Eu pessoalmente não conheço nenhum site ou blog que publique dedicadamente charges e HQs veganas. Deve existir, mas eu não conheço nem nunca vi ser divulgado. Se existir no Brasil, eu peço que me digam o link ou os links. Então, assim como vlogs e atividades antirreacionárias, esse é o meio de divulgar os direitos animais e o veganismo que precisa de pessoas fazendo à frente. Oitavo, denúncias fotográficas ou em vídeo. São essas denúncias que escancaram aquilo que 3.000 palavras são insuficientes para convencer um carnista de que comer alimentos de origem animal é antiético e é uma tradição que deve ser abandonada. É mais ou menos uma ação direta, já que requer que a pessoa esteja no local de exploração de animais e se esquive furtivamente de quem tentar proteger a atividade bizarra flagrada. São os fotodenunciadores e videodenunciadores que estão
permitindo o combate judicial a atividades como os rodeios e livrando muitas pessoas do atributo de consumidores de alimentos de origem animal. A ação direta é a providência coletiva mais polêmica entre a militância animal, mas é a única que realmente pode salvar e libertar animais que já estão sendo explorados hoje e agora. Uma vez eu fiquei com o impulso de questionar criticamente uma ação da ALF, Animal Liberation Front, Frente de Libertação Animal, quando ativistas ligados à célula catarinense da entidade destruíram equipamentos que serviram ao biotério central da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas uma frase genial me fez dar 2 passos atrás, em vez de criticar, me fez passar a apoiar totalmente a ação dos ativistas contra a tortura de animais em laboratórios. Seria radical invadir uma casa onde crianças estão sendo torturadas e mortas? Eu falo mais sobre como essa frase ressoou para mim num post do Consciência Blog BR escrito no ano passado, com link na descrição aqui. Eu apoio as ações diretas da ALF e de outras entidades que também prezam pelo princípio de não ferir a integridade física de nenhum animal, seja ele humano ou não humano. Só elas podem realmente salvar animais que já estão vivos e sendo escravizados hoje, não apenas livrar animais de vir à existência para sofrer e viver em miséria. Por ações diretas, eu me refiro àquelas que invadem biotérios, fazendas tradicionais industriais, granjas, confinamentos de animais aquáticos, matadouros, entre outras instalações construídas para explorar e matar animais, libertam o máximo possível de animais que iriam se tornar vítimas, fatais ou não, dos exploradores e destrói equipamentos que seriam usados na promoção da miséria desses animais. Eu deixo de fora ações literalmente terroristas, que consistam em ameaçar ou ferir pessoas e suas famílias, e destruir propriedade que nada tem a ver com exploração animal. Aí o site internacional da ALF tem um guia completo de iniciação ao ativismo e da ação direta. O grupo de pessoas interessadas em ação direta pode assumir o nome e os princípios da ALF, formando uma célula local da entidade, ou criar uma associação com outro nome. Tem o link desse guia na descrição daqui do vídeo. E desde já eu alerto. Ação direta é a forma mais difícil de ativismo abolicionista existente, porque requer aos interessados um primoroso senso estrategista e muita coragem, inclusive de ser perseguido pela polícia como se fosse um criminoso. Não é para qualquer um, mas pode ser para você, caso tenha as características psicológicas e virtudes necessárias para um libertador propriamente dito de animais e conheça pessoas próximas com o mesmo perfil. Essa é a maneira mais conhecida e talvez a mais bonita de se ver ao lado da ação direta e da educação escolar e ativismo. Pode ser da forma convencional, com passeata, cartazes e frases de ordem gritadas, com apitaços e panelaços, ou de formas mais criativas, como as ações não machistas da PETA, excluindo as machistas, e as simulações de confinamento humano em gaiolas feitas pelo Brasil, ou juntando 2 ou mais maneiras de manifestação. Eu lembro que cada tipo de protesto tem seu momento específico de ser usado. Por exemplo, não vai dar muito resultado um protesto silencioso, que expressa luto, na frente da série nacional da multinacional, que está vendendo casacos de pele. Eu digo mais, protesto não deve ser encarado como um carnaval fora de época, onde a gente vai para se divertir, fazer ou curtir amizades, mas sim como uma coisa séria, que exige compromisso com a causa. Geralmente, protestos pacíficos não tem risco relevante de serem reprimidos pela polícia. Então essa maneira de fazer ativismo pode ser participada por pessoas que ainda estão começando a adquirir coragem para serem ativistas. E eu lembro que alguns dos protestos podem durar várias horas. Dependendo da situação, é possível a necessidade dos manifestantes pernoitarem no local do protesto. Se você é do tipo que só passa 1 hora no protesto e depois vai embora, vai ter que adquirir a convicção de que protesto é coisa séria, exige de empenho e determinação. Aí a quinta parte fica por aqui, e na sexta e última vou falar dos outros 6 meios de ativismo que complementam o veganismo. A próxima parte vai ser a última da série Os Limites do Veganismo, e nela vai ter também uma consideração final sobre o assunto. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!